Olá pessoal, tudo certo? Bom, iniciando agora a nossa parte 3 da aula referente a campo elétrico, a gente vai ver um pouquinho agora sobre elétrons, certo? Dispostos, elétrons não, cargas em específico, dispostos em um campo elétrico contínuo. Um tópico extremamente importante também para o estudo de campo elétrico em si, tendo em vista que as aplicações desse sistema e dessa configuração são diversas. Bom, antes de mais nada, temos aqui o link dos vídeos encontrados no Drive, como também no YouTube, onde eu recomendo, porque por ter mais facilidade, tendo em vista que é mais fácil a gente encontrar os vídeos no YouTube, beleza? Bom, vamos lá. Só para lembrar, vai ter mais uma parte ainda de teoria sobre campos elétricos, certo? Dentro dessa parte 3 ainda, certo? É como se fosse uma parte 3/2, que vai ser sobre o movimento de cargas também em um campo elétrico, só que o movimento oblíquo, certo? Ou seja, o lançamento de um determinado portador de carga em um campo elétrico contínuo, só que com um determinado angulamento, certo? Nem sei se a palavra existe, mas uma certa angulação, acho que é melhor, mais bonito. Bom, vamos começar então a aula aqui. Um estilo, bonezinho, blusa gigantesca. Vamos lá. Ó, a gente vai começar analisando essa imagem aqui, certo? Vamos fazer a análise minuciosa desta imagem aqui, certo? E relacioná-la com o nosso textinho, relacioná-la com as nossas equações, certo? Aqui totalmente permeado pelo nosso querido Will Smith, que é extremamente inteligente. Mas vamos lá. Primeiro, lendo o título, cargas sujeitas a campos elétricos uniformes, ou seja, o que acontece com cargas, certo? Quando elas são dispostas em determinados campos elétricos uniformes, ou seja, na aula passada eu já expliquei como se dá origem a um campo elétrico uniforme, então agora a gente só vai tomar conhecimento disso que já foi passado para a gente, certo? E aplicar agora com o estímulo desse campo elétrico em determinado portador de carga, sendo ele um elétron, um próton, uma carga positiva e uma carga negativa, beleza? Bom, o que a gente tem aqui? Cargas elétricas sujeitas a campos elétricos uniformes estão sujeitas a uma força elétrica de mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos do campo. O que isso quer dizer para a gente? Como eu tenho um campo elétrico que ele é uniforme no espaço, certo? No espaço que eu estou analisando, então eu tenho duas placas, por exemplo, em duas placas que delimitam um espaço, que é o que eu vou analisar. Então todo o meu espaço é esse espaço entre as duas placas que geram o campo elétrico uniforme, beleza? Então uma placa positiva, uma placa negativa. Então ali dentro eu vou ter um campo elétrico uniforme, beleza? No caso do nosso desenho aqui, eu só estou representando essa placa positiva como se eu tivesse uma placa negativa, só que não está desenhada na imagem, certo? Só que o que a gente pode ver? Lembra que em cargas positivas, o que acontece com o meu campo elétrico? Eu sempre vou ter as linhas de campo originando no corpo, certo? E indo para o infinito. No caso, elas não vão para o infinito, elas vão diretamente para a placa negativamente carregada, certo? Onde as linhas de campo vão terminar. E todas as características de um campo uniforme foi visto na aula passada, só que a gente pode reforçar um pouquinho mais, sendo eles mesma densidade de linhas de campo, certo? Ou seja, todo local que a gente olha dentro desse campo elétrico, a gente sempre vai ter a mesma quantidade de linhas de força, certo? De linhas de campo elétrico. Isso indica que eu tenho o mesmo valor de campo elétrico por todo o espaço analisado. Isso é muito importante. E o que isso implica? O que isso implica? Implica que em cada lugar que eu analisar, a força elétrica gerada por esse campo elétrico, lembra lá das aulinhas lá de força elétrica, certo? Relacionadas ao campo elétrico, que a gente viu na primeira parte da aula de campo elétrico, que diz o quê? A força ela é proporcional à carga que está sendo exercida essa força, certo? Multiplicado pelo campo elétrico que gera
a força em cima dessa carga. Então a gente tem, vamos até pegar aqui para ficar mais bonitinho. Ó, a gente tem que F é igual ao módulo da carga, certo? Vezes o campo elétrico que gera essa força, certo? Então, a todo campo elétrico está associada a uma força elétrica de mesmo módulo, de mesma direção e mesmo sentido, beleza? Então, com essa informação, o que a gente pode tirar? Com essa informação, a gente tira o conceito que, de que em todo local que eu botar uma carga de prova, por exemplo, como por exemplo essa carga positiva F1, essa carga positiva, essa outra carguinha e essa outra carguinha que determinam a força 1, a força 2 e a força 3, em qualquer local do meu campo elétrico que é uniforme, certo? Eu tenho que ter necessariamente o mesmo valor para força nas três cargas, certo? Porque as cargas são iguais, possuem a mesma massa, certo? Então, o campo elétrico, como ele é igual em todos os pontos do espaço, a força elétrica gerada nas carguinhas também tem que ser igual em todo o espaço, certo? Então, se eu botar uma carga F1 aqui em cima, uma carga Q aqui em cima, outra carga Q igual, idêntica, aqui embaixo e outra carga Q aqui embaixo, eu tenho três forças sendo representadas, certo? Só que as cargas são exatamente idênticas e o campo elétrico é constante. O campo elétrico sendo constante, a força elétrica gerada por esse campo elétrico também vai ser a mesma por todo o espaço, já que é a mesma e eu estou analisando o mesmo corpo, certo? A mesma, três corpos com características semelhantíssimas, certo? A força exercida nos três tem que ser igual, certo? Porque isso vai respeitar a ideia de campo elétrico uniforme, que vai gerar um campo de força também uniforme, que vai ser exercida nessas carguinhas quando eu colocá-las em interação com esse campo elétrico, beleza? A gente pode observar aqui, só um conceitinho que a gente pode tomar, é que a direção e o sentido estão dessa carga em específico, dessas carguinhas que são todas positivas e iguais, elas estão sempre apontando para a direção aqui do campo, certo? Por quê? Eu tenho a placa positiva, certo? Eu tenho a placa positiva e tenho a carga também positiva. Elas não podem se atraírem, certo? Como são cargas de sinais iguais, elas vão se repelir, beleza? Então é como se a carga exercesse uma força na placa, a placa também exerce uma força na carga que a afasta, beleza? Só que essa é uma análise mais de força, não de campo elétrico. Então o que acontece? A placa exerce um campo elétrico na carguinha em questão, certo? Esse campo elétrico, vai gerar uma força elétrica nessa carga que vai ser responsável por botar ela em movimento no lado direito aqui no caso. Tá bom. Agora que a gente já analisou esse conceito mais básico relacionado ao campo elétrico, a gente pode passar um pouquinho mais para frente no conceito de que. Se eu tenho uma carga sujeita a um campo elétrico, eu acabei de dizer que aqui vai ter a ideia da repulsão entre a placa e as cargas, pois elas são de mesmo sinal, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou colocar essas cargas em movimento devido a esse campo elétrico uniforme, beleza? Devido a esse campo elétrico uniforme, então eu coloco essa carga em movimento. E qual que é a relação que a gente tem entre movimento, entre massa, entre força, principalmente, certo? Porque o campo elétrico uniforme está gerando uma força também uniforme nas cargas, beleza? E o que a gente lembra quando a gente fala de força, massa, movimento? Meu Deus, segundo a lei de Newton, certo? Força é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, o que está acontecendo? Diferente lá da dinâmica, que a força era ocasionada por um empurrão, por exemplo, uma força bruta, aqui eu tenho a força sendo exercida pelo meu campo elétrico. Só que é ainda uma força que está
botando em movimento um corpo que tem massa. O elétron tem massa, o próton tem massa. Uma carga específica eletriza um corpo que tem massa, entendeu? Então, essa força gerada pelo campo elétrico uniforme vai ser responsável por pôr esse corpo em movimento, certo? E esse movimento é regido através da segunda lei de Newton, onde a força exercida é igual à massa do corpo multiplicada por sua aceleração. Beleza? Outro conceito muito importante, a gente pode ver, ó, a gente sabe que a força elétrica, ó, vamos lá, força elétrica, certo? Força elétrica, ela é proporcional ao módulo da carga que eu estou analisando, multiplicado pelo campo elétrico gerado, no caso, pela placa. Beleza? Tranquilo, isso a gente já viu, isso é conceito básico aqui pra gente. Só que força, independente qual que é o tipo dela, ela também é igual à massa do corpo, que eu estou analisando, aqui no caso da minha carga, vezes a aceleração que ela está sendo submetida devido à força, certo? É isso que acontece. Então, o que eu posso fazer? Como para a segunda lei de Newton não importa o tipo de força que eu tenha, eu posso substituir essa força de origem elétrica pelo meu módulo da carga vezes o campo elétrico. Então, o que eu passo a ter? Eu tenho que módulo da carga vezes o campo elétrico é igual à massa da carga vezes a aceleração que ela foi submetida à força elétrica. Beleza? O que eu posso fazer com isso? Ó, vamos desenhar aqui que vai ficar até mais intuitivo para a gente. Ó, eu tenho que Q. Ó, eu vou só circular aqui para não ter que desenhar porque minha letra é muito feia. Eu tenho essa expressão aqui. Beleza? Beleza? Então, o que eu posso determinar? Se eu tenho o valor do campo elétrico, eu tenho o valor da carga e a massa do corpo também eu vou ter, eu posso determinar a aceleração de origem ocasionada pela força elétrica que o corpo foi submetido. Com o valor da aceleração, eu posso saber qual vai ser a taxa de variação da velocidade do meu corpo quando sujeito a um campo elétrico constante, certo? Então, o que eu vou ter? Um movimento uniformemente variado. Por que um movimento uniformemente variado? Vocês já viram com o professor Israel, lá na aula da frente 1, certo? E eu sei que viram muito bem, porque ele é um ótimo professor. O que está acontecendo? Como a força é constante, certo? Ou seja, a força não muda ao longo de todo o campo elétrico, ou seja, todo ponto do espaço é composto pelo mesmo valor de campo elétrico, eu também tenho em todo ponto do espaço o mesmo valor para força de origem elétrica, no caso. Beleza? Então, essa força em todo ponto vai ser a mesma. Então, independente do lugar que a carga esteja nesse campo elétrico, ela sempre vai ter o mesmo valor de força sendo exercida nela. O que isso nos implica? Como eu tenho uma força constante sempre sendo aplicada nessa carga, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter uma aceleração também constante, certo? Então, se a força não muda, a aceleração não muda, certo? Conforme a carga vai se deslocando. Então, a carga se desloca no meu campo elétrico, certo? O fato de ter uma carga, o fato de haver repulsão, o fato do campo elétrico constante botar essa carga em movimento, certo? A força continua sendo constante em todo lugar do espaço, certo? Ou seja, a aceleração também vai ter que ser constante, porque a força não sumiu para a aceleração sumir. A força continua lá, empurrando a carga, empurrando a carga, empurrando a carga, empurrando a carga. E essa força não muda. Sendo assim, a aceleração também não muda. Então, a aceleração não mudando, eu vou ter a mesma variação na velocidade a cada segundo, certo? Então, eu vou ter uma variação de metros por segundo a cada segundo. Isso constantemente. É a mesma coisa que a aceleração da gravidade, por exemplo, aqui no nível do mar, na Terra. Por quê? Eu tenho o mesmo valor de 9,8, fazendo uma aproximação mais básica para o nível do mar, eu vou ter essa aceleração constante. Por quê? A força que é exercida nos corpos é a mesma.
por todo o campo gravitacional. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, certo? Eu tenho essa força que é constante, que vai agir na carga, que vai fazer ela se deslocar com uma aceleração constante. Então, a cada segundo que se passa, eu tenho a mesma variação da velocidade. Então, se aqui desloca 2 metros por segundo em um segundo, depois de um segundo vai se deslocar mais 2 metros por segundo. E depois mais 2 metros por segundo. E depois, entendeu? Assim sucessivamente. Assim a minha velocidade aumenta em relação a uma aceleração constante, que é constante, porque a minha força de origem elétrica também é constante devido ao campo elétrico que não muda em hipótese alguma no espaço. Beleza? Então, em relação a isso, eu tenho um movimento uniformemente variado, ou seja, a minha aceleração é constante e a minha velocidade é alterada através da variação. A variação da velocidade ela ocorre através dessa aceleração que se mantém constante, beleza? Esse é o conceito básico que a gente precisa ter, certo? Que eu sei que vocês vão pegar porque é simples, só que é muito importante. Não é porque é simples que não tem que ser importante. Beleza. Então, ó, com o meu valor, eu tenho minha carga, tenho meu campo elétrico, tenho minha massa e tenho minha aceleração, certo? O que eu posso fazer? Isolar essa aceleração e descobrir a taxa com que esse corpo vai se deslocar a cada segundo, beleza? Isolando a aceleração, eu passo a massa dividindo a carga vezes o campo elétrico, é o que eu tenho nessa equação de baixo aqui, certo? Que é constante, que é todo esse papo que a gente já conversou, beleza? Então eu vou ter um movimento uniformemente variado. Tranks. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Guardem essa frase, ó. Cargas elétricas sujeitas a campos elétricos uniformes estão sujeitas a uma força elétrica de mesmo módulo, direção, em sentido e todos os pontos do espaço. Então, uma carga que é sujeita a um campo elétrico constante, ela sempre vai se deslocar na direção desse campo elétrico que é constante. Tranks com uma aceleração constante. Para saber se a gente realmente entendeu o que está acontecendo, vamos resolver um exercício, certo? Que eu vou separar aqui em duas partezinhas aqui da nossa terceira parte, vamos dizer assim, para ficar mais didático e o vídeo não ficar tão comprido, beleza? Então bora pro exercício.